Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Hoje, nossa meditação na palavra de Deus, nesse devocional de hoje, está localizado em Isaías 48, sobre o tema Paz como um rio. Eu quero hoje poder trazer uma mensagem, queridos, realmente que sempre tem reforçado aquilo que tanto eu quanto a pastora Rita temos pregado constantemente, há quase 4 anos pregado sobre arrependimento de pecados, sobre confissão de pecados, para que a vida das pessoas possam ter ali uma verdadeira paz. E não é a paz como o mundo acha que pode dar, mas é como Deus pode dar para a tua vida. O maior desejo do ser humano, com certeza, é ter paz na sua vida. Paz em todas as áreas. Paz na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, paz no seu casamento, paz em qualquer área da sua vida. E existe uma promessa de Deus para as nossas vidas, para ter paz. E eu quero trazer para você, para que você possa acompanhar comigo aí na sua tela, ou você pode abrir, inclusive na sua Bíblia, o livro de Isaías 48, verso 18, que diz assim, queridos: Se ao menos você tivesse prestado atenção nas minhas ordens, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar. Queridos, em todo e qualquer atendimento e pedido de oração, que tanto eu quanto a pastora Rita fazemos, uma das coisas que mais as pessoas nos pedem em oração é para ter paz na sua vida. Paz na sua casa, paz na sua família, paz no seu casamento. Mas afinal de contas, se essas pessoas são cristãs, se elas dizem estar andando com Deus, por que não está tendo paz? Se é uma promessa bíblica, né? Se é uma promessa bíblica e ela não está se cumprindo na nossa vida, é porque alguma coisa está errada. Sempre que você olhar para a Bíblia e você vê uma promessa aonde ela não está se cumprindo na sua vida, não é a palavra de Deus que está errada ou Deus que mentiu para você. Mas você tem que olhar para você mesmo e poder analisar se você está andando como Deus quer. Afinal de contas, querido, por trás desse verso que nós acabamos de ler, né? O capítulo inteiro, ali de Isaías 48, mas por trás desse verso 18 que nós acabamos de ler, existe uma situação política e religiosa de Judá, né? Esse reino de Judá, ele havia sido conquistado pelos babilônios, ou seja, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia. E uma grande parte dessa população tinha sido deportada para a Mesopotâmia. E Isaías, que era o profeta ativo daquela época, ele pregava de uma maneira muito poderosa sobre a necessidade de arrependimento e obediência a Deus, como forma de restaurar de novo aquela nação que foi deportada, que foi levada cativa. E nesse capítulo 48, Isaías faz uma série de acusações, até chegar ao verso 18. O profeta Isaías ele faz uma série de acusações, e essas acusações não eram próprias de Isaías, era o próprio Deus que inspirava Isaías a poder acusar o povo de Israel de haver se afastado
né? Eles tinham se afastado dos caminhos de Deus e se entregado à idolatria e à injustiça. E Isaías lembra ao povo que Deus havia sido fiel em todas as suas promessas. Tudo o que Deus prometeu para o povo de Israel, Deus cumpriu de uma maneira muito certinha. Deus é exemplo para nós de fidelidade, queridos. E que, dentro dessas suas promessas, que Deus foi fiel, Deus tinha separado o povo de Israel como um povo especial. Mas que o povo de Israel, havia se rebelado contra ele. E essa mesma promessa, ela também vive, né? Ela permanece, perpetua para as nossas vidas hoje. Nós somos chamados para ser povo de Deus, nós somos chamados para andar em fidelidade, mas o maior erro que as pessoas cometem é achar que ir à igreja, não matar e não roubar apenas, já justificaria para que Deus pudesse agir na vida dela. Então, querido, em meio a todas essas acusações, o profeta Isaías, ele oferece uma promessa de esperança. Ele traz todas as acusações, mas também traz uma palavra de esperança. E isso serve para nós também. Deus, querido, tem mostrado para nós os nossos pecados. A palavra de Deus, em vários capítulos, né? Em várias partes da Bíblia, em vários versos, nós vamos ver Deus apontando o pecado da nação, do mundo, mas poucos se atentam em corrigir e se arrepender e obedecer. Mas todos querem a paz. O mundo quer a paz. O ser humano quer a paz. E diante, queridos, dessa promessa que Deus trouxe, essa promessa de esperança, Deus diz ao povo de Israel voltar a seguir as ordens de Deus, a seguir as suas ordens, para que a sua paz seja como um rio e a sua retidão como as ondas do mar. A metáfora utilizada aqui, né? A metáfora sendo utilizada aqui de paz como um rio e retidão como as ondas do mar, ela é poderosa e evoca a imagem de uma tranquilidade profunda e constante. Como um rio que flui sem obstáculos, ele segue o seu curso, sem obstáculos, ou de um mar que se estende até o horizonte. Não é uma paz como o mundo dá, circunstancial, parcial, mas é algo profundo, aquilo que nós precisamos e desejamos, e só Deus pode dar e que tem como promessa em nossas vidas. A ideia é que a obediência a Deus, queridos, traz paz e retidão. Não é nova na Bíblia essa ideia. Essa ideia de obediência, que a obediência traz paz e retidão, não é algo novo. Se nós analisarmos, por exemplo, o livro de Salmos, 119, verso 165, eu vou colocar na tela, olha só a mesma ideia, só que nos Salmos agora. Os que amam a tua lei desfrutam grande paz, e nada há que os faça tropeçar. Você viu só? Então, o que Isaías faz aqui é reforçar
essa mensagem em momento de crise que estava acontecendo com o povo de Judá. E que vale para nós hoje, com certeza, né? Quando o povo de Israel, que estava clamando por paz, precisava de esperança e de orientação, uma direção. Assim como muitas pessoas, muitas vezes, mandam mensagem para nós ou liga para nós pedindo oração, fala, pastor, eu não aguento mais, eu preciso de paz. Eu não estou suportando mais. Tem pessoas que ligam numa situação tão complicada, queridos, que estão pensando muitas vezes contra a sua própria vida. Por quê? Por falta de paz. Mas daí quando você conversa com a pessoa e você traz a mesma palavra e a mesma orientação de Isaías, falando, viu? Veja o que você acabou de falar para mim. Você falou para mim o quê? Que você vai para a igreja, que você até tem a Bíblia, que você se veste como crente, você fala como crente, mas você não age como um verdadeiro cristão. Você está distante de Deus, assim como o povo de Israel, que era para ser o povo de Deus, tinha se desviado dos caminhos de Deus, desobedecido a Deus, caindo numa injustiça, corrupção, idolatria. A mesma coisa está acontecendo com você. E por isso que você não tem paz. Ah, pastor, mas como que eu faço para resolver isso? É simples. Se arrepende dos seus pecados e passe a obedecer a Deus. Essa é a palavra de esperança, de orientação. Mas o grande problema das pessoas hoje em dia é que elas não querem isso. Elas querem que você ore por elas e que a paz caia sobre elas assim. Simplesmente sem elas precisarem fazer nada. Sem elas precisarem fazer nada. E em nenhum lugar da Bíblia, queridos, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver um verso bíblico dizendo assim: obedeça, escute a lei de Deus mais ou menos e você vai ter tal benefício. Siga Deus mais ou menos e você terá paz. Ou você terá prosperidade, ou você terá proteção, ou você terá saúde. Nunca você vai ver isso na Bíblia. Você sempre vai ver na Bíblia algo muito exato. Siga fielmente a lei de Deus. Escute fielmente a lei de Deus. Cumpra fielmente as leis de Deus. E tal benefício acontecerá na sua vida. Ou seja, existe a orientação, existe a promessa, mas se ela não está se cumprindo na minha vida, o mentiroso aqui não é Deus. Errado aqui não é a palavra de Deus, mas somos nós. Porque nós muitas vezes não cumprimos aquilo que Deus determina para nós. E o que Deus determina para nós, queridos, é algo poderoso. Se você pegar, por exemplo, a parte B do verso 17, que antecede esse verso que nós lemos inicialmente, que é o nosso texto base, você vai ver que diz assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhes ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. O problema é que as pessoas, hoje em dia, ou elas querem uma oração que simplesmente aconteça de maneira automática na vida delas, sem elas precisarem cumprir nada, ou simplesmente elas não querem depender de Deus. Elas querem a bênção de Deus, a paz de Deus, a retidão, a tranquilidade, o sossego, a cura, o milagre, a libertação. Elas não querem obedecer a Deus. E por isso, a paz em suas vidas
não é como o rio, mas é como uma grande tempestade. Mas quando você vê um homem e uma mulher, uma família, temente a Deus, que segue a Deus, custe o que custar, andando em obediência a Deus, você vai reparar algo fundamental. A paz é como um rio na vida daquela pessoa. Amém? Então eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado e revelado ao nosso coração diante desse devocional de hoje. Que essa palavra ela realmente possa gritar dentro de nós. Que esta palavra possa nos incomodar para vivermos fielmente a tua palavra, para que nós possamos prestar atenção às suas ordens e cumpri-la fielmente, para que as suas promessas se cumpram em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor por tuas mãos. Que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.